Hoje eu vou reagir a um vídeo meu que eu tenho aqui no canal, que é sobre esmaltação em gel. Como que eu fazia, né, a minha esmaltação em gel. E como eu decidi, assim, ressuscitar o meu canal novamente, né, porque eu tô sempre prometendo que eu vou fazer, que eu vou acontecer, só que dessa vez eu vou de fato e de verdade. Ritos, então, né? Se tu é manicure ou se tu gosta de fazer as tuas unhas, né, em casa, né, sozinha, tu mesmo, não importa. Seja bem-vindo ao canal Roberta Cunha Oficial, tá certo? Já deixa a tua curtida, deixa teu comentário se tu ficar com alguma dúvida, né? Porque eu vou reagir a esse vídeo. Eu faço muitas coisas diferentes hoje, né? Esse vídeo é de 2000, eu tô olhando aqui porque tem um computador tá aqui do lado, né? Aqui na frente. Esse vídeo é de 2020, a gente tá em 2026 e muitas coisas mudaram, né, até então. Então eu vou mostrar pra vocês, é uma esmaltação em gel na unha natural. E eu vou reagir a esse vídeo e vou mostrar pra vocês como que eu fazia antes e o que que mudou agora. Vamos lá? Iniciei esse vídeo lá no início do dia e tô conseguindo, né, entre um atendimento ou outro, finalizar ele agora. Fazer a reação, né, do vídeo de 2020 somente agora, porque eu tive alguns problemas com o áudio no vídeo anterior. Isso aí é a nossa vida de quem insiste. Mas eu tava disposta a fazer esse vídeo e disse, não, vou fazer. E eu precisei trocar de roupa, porque tá muito frio aqui no sul. Bom, gente, assim, em 2020, eu ainda fazia... tirava ali, hoje eu sei que é tirar o brilho, né, mas a gente falava muito de causar porosidade, mas não é bem assim, não é causar porosidade, sim a gente tirar o brilho da unha natural, né, pra gente poder começar a fazer ali a preparação da nossa unha para esmaltação em gel. Hoje eu não uso mais a lixa 100/180, eu uso a lixa de gramatura 240, que ela pode ser tanto no formato de lixa banana, quanto naquele formato que vai no mandril, que a pessoa usa como motor. Então é assim que eu faço hoje, tiro o brilho, né, da unha natural bem de leve com a lixa de gramatura 240. Se não tiver a lixa de gramatura 240, pode ser também com uma lixa buff, desde que ela esteja nova, né? Aquela lixa mais fofinha, pode ser também com ela. Vamos lá. Ponta também, isso você pode fazer, já deixa tudo prontinho. Tira o pó com a escovinha. E hoje eu vou estar mostrando os produtos. O prep que eu uso é da XD. Agora com a escovinha aí, o prep eu tiro bem o pó, tem que tirar bem o pó. Então, eu continuo usando a escovinha, mas a forma de eu usar o prep é diferente. Eu uso o prep com auxílio o algodão prensado, ou então daquela toalhinha da Duramax, né, que ela já é feita para isso. Aquelas toalhinhas pequenininhas que tem como comprar ou numa caixinha, ou tu mesmo pode cortar ali e fazer com aquela toalha reutilizável, né? Eu não borrifo assim o prep direto na unha da cliente. Não tem problema em fazer isso, né? Mas até uma forma de economia eu acabo preferindo, optando em fazer assim, de usar ou algodão prensado, para não ficar nenhum pelinho na unha da cliente, ou então usando essas toalhinhas Duramax. E em relação aos produtos que vocês vão ver eu mostrando nesse vídeo, hoje em dia eu não uso nenhum desses produtos mais, né? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo a lista dos produtos das marcas que eu uso hoje, né? Que se vocês quiserem olhar, né? Também se quiserem adquirir, tem como adquirir. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Bora lá. Pode ver, quando ele seca, eu venho com um primer. O primer eu vou mostrar no final. Como o meu primer é ácido, eu tô pingando ele para não pegar na cutícula.
Vou mostrar a marca que eu uso. Eu não sei pronunciar, gente, o nome dessa marca, mas é o Pretinho do Poder, né? A gente sempre fala como Pretinho do Poder e é um primer com ácido, tá? Eu não tenho problema de alergia. Esse aqui... Então, tem marcas que dentro ali do kit de preparadores também tem o desidratador, né? Naquela época eu não usava, hoje eu uso. Depois de fazer ali, higienizar com o PrEP, eu uso o desidratador e depois o primer. Como vocês podem ver ali, eu uso, né, o primer ácido. Tem vezes que eu uso o primer ácido, tem vezes que eu uso o primer não ácido, né? Se vocês quiserem saber a diferença desses dois, coloca aqui nos comentários, né? Qual que é melhor, para quê? Coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Só que, se vocês forem ver ali, a unha fica bem molhada. Isso eu já não faço assim, né? Eu acredito que com aquela pincelada ali, eu conseguiria fazer uma mão inteira hoje. O que que eu faço? Eu pego o primer, eu bato bem ali na ponta, ali na boca do esmalte, né? Do vidrinho de esmalte, justamente para deixar ele um pouquinho mais enxuto. E eu vou depositando ele assim, encostando um pouquinho do pincel na unha e deixando ele expandir. Se vocês observarem, ele quando tu encosta assim, com o pincel molhado, né? Ele vai expandindo na unha. E daí eu vou cobrindo aonde não tem o líquido, assim, de pouquinho em pouquinho. É quase igual que tá ali, só que eu acabo com aquela pincelada que eu dei naquele único dedo, provavelmente eu teria feito numa mão inteira, da maneira como eu faço hoje. É a minha base gel. Eu uso ela como meu primer em gel. E é da marca Lirió. Então eu chego bem próximo à cutícula, mas eu não encosto na cutícula. Pego as laterais. E o que que essa base gel, esse meu primer em gel, ele faz? Ele vai adesivar, ele vai dar... Então, essa marca específica que eu usava na época, chamava a base gel de primer gel, né? Porque eu acredito que eles chamavam assim, porque qual é a função da base gel? Qual é a função do primer? É fazer uma adesivação, os dois fazem isso, né? Fazem a preparação da unha e são usados como se fosse um adesivador, né? Sabe aquelas fitas dupla face? Que elas grudam tanto em cima quanto embaixo? Então é exatamente isso que a base gel vai fazer, né? Obviamente com auxílio também do primer. Sabemos que hoje no mercado já cresceu muito, muita coisa aconteceu de 2020 para cá. Tem marcas que nem é mais preciso usar os preparadores, mas para quem usa, né? Para quem usa essas marcas, né? Que eu também uso, é preciso usar e tá tudo bem, né? Não tem aquela situação é certo ou é errado, não. Tá tudo bem. Eu só preciso seguir certinho como a marca vai falar, todos os requisitos que ela pede. Isso eu preciso ter atenção, né? Mas e também a maneira de trabalhar. Eu ainda não trabalhei com produtos que não precisem dos preparadores. Quando eu trabalhar, eu vou poder falar se é melhor ou se é pior, né? Mas eu sei que da maneira como eu faço, eu não tenho tido problema com as minhas clientes. Então, hoje eu uso a maneira que eu estou aplicando aí no vídeo, eu faço assim, exatamente assim, cuidando para não encostar na pele, indo bem próximo da cutícula, mantendo aquela distância de alguns milímetrozinhos, né, que é muito importante. E começo da borda livre até a cutícula, porque assim o meu pincel não vai estar tão carregado assim de produto, né? E vai ajudar a não borrar, de não ir ali, de não sujar ali a cutícula com o gel. Se acontecer de sujar, eu vou limpar antes de ir para a cabine.
aderência na minha esmaltação em gel. Esse é o procedimento básico de alongamento e também da esmaltação em gel. Bom, vocês estão vendo que eu tô passando o pincel na espessura da unha. Não faço mais isso hoje, mas eu vou explicar mais pra frente quando a gente estiver fazendo a esmaltação. Quando for a parte do esmalte, eu vou explicar melhor por quê. Bem ali na espessura da unha. Vou dar um toquezinho ali, vi que precisava um pouquinho mais pra cima, sempre bem delicado para não encostar na cutícula. E eu vou levando, tô vendo se não sujou nas laterais, e eu vou levar pra cabine por 30 segundos. Aqui hoje eu não faço assim mais. Esse tempo de secagem na cabine, geralmente para base gel eu levo 60 segundos. Mas é preciso saber o que? As instruções do fabricante, de quem fabricou aquele produto. Se é 30 segundos, se é 60 segundos, se é 120 segundos. E também ver se é compatível com a potência da tua cabine, porque talvez a tua cabine não seja tão potente assim. Elas têm diferença entre elas de potência, né? Então eu sei qual é o potencial da minha. Então eu sei que a minha, o gel, a base gel eu seco em 60 segundos. Já o esmalte em gel eu seco em 120 segundos. E o top coat também em 120 segundos, né? Mas tu precisa ter esse olhar pra cabine que tu usa. Tu é que tem que saber. Então isso é diferente hoje. O meu tempo de secagem de base gel é de 60 segundos. Já voltou da cabine, eu acelerei o procedimento. E agora eu venho com a minha primeira camada de esmaltação em gel. Eu começo sem... Eu quero que vocês observem a quantidade de esmalte que tem no pincel. Hoje eu já não faço assim. Hoje, a maneira como eu vou aplicar, eu aplico ainda assim. Eu começo da borda livre até chegar à cutícula, começo no centro da unha, vou para as laterais. Isso eu faço. Mas a quantidade de esmalte no pincel eu faço bem menos. Por quê? Porque para a gente ter uma boa secagem, uma excelente secagem da esmaltação em gel, é preciso que as camadas elas estejam finas. Ah, Roberta, mas o meu esmalte em gel ele não fecha tanto, então tu vai fazer mais camadas. Vai fazer 2 camadas, 3 camadas, mas não vai deixá-la mais grossa para fechar a cor, né? Isso a gente traz muito lá do tradicional, mas né, nesse momento a gente tem que esquecer o tradicional e focar em como que é feito a esmaltação em gel, que é diferente. Então, o que que eu faço? Eu venho com pinceladas finas. Começo da borda livre, vou até a cutícula, depois eu vou para as laterais, cuidando para não sujar, tendo cuidado de deixar aqueles milímetros de distância, mas fazendo um encaixe perfeito, para não ficar aquela coisa assim, parece que não pintou ali perto da cutícula, entende? Então hoje eu não trabalho com um pincel tão carregado como tá sendo visto ali no vídeo. Pelas pontas e vou subindo, venho para as laterais e depois eu vou estar subindo até a cutícula. Por que eu gosto de começar pelas pontas? Porque assim, quando eu chegar com o produto lá próximo à cutícula, eu já não vou ter tanto produto e eu faço esse movimento de vai e vem, que é como se eu estivesse depositando o gel bem próximo da cutícula, mas sempre sem encostar. Eu não posso encostar esse esmalte na cutícula, não é como uma esmaltação em gel, uma esmaltação normal, né? Se eu tiver que ficar limpando, cair, escorrer gel para cutícula, meu trabalho não vai ficar bom. Por isso que é bom você fazer um curso, se especializar. Essas dicas assim que eu dou é só para mostrar como que eu trabalho, mas não isenta você de estar fazendo o curso de esmaltação ou de alongamento, né? É só para mostrar como que eu faço o meu procedimento e até para incentivar você a se especializar nessa área. Então, olhei bem. Vocês viram que eu pintei a espessura da unha, que é quando a gente pinta na pontinha. Hoje eu já não faço mais isso, porque
Quando eu finalizo a esmaltação em gel, antes de passar o olhinho, né, para hidratar a cutícula, eu faço uma leve lixamento, assim, faço uma leve lixadinha na ponta. Para quê? Para deixá-la mais harmoniosa e para deixá-la mais slim, né? Tanto no alongamento quanto na esmaltação na unha natural. Então, essa pintadinha na espessura, que vocês vão ver eu fazendo isso várias vezes na segunda camada no top coat, eu não faço mais. Agora eu vou colocar na minha cabine por 60 segundos. Como eu tinha falado antes, o tempo eu faço também diferente. Eu não deixo 60 segundos mais o esmalte em gel, eu deixo 120 segundos, ou conforme a instrução do fabricante daquele determinado produto que eu estiver usando, né? Mas conhecendo o potencial da minha cabine, eu deixo 120 segundos. Ah, e observação, antes de eu clicar aqui no play, tem cores que eu deixo mais. Por exemplo, cores que são muito pigmentadas, preto, branco, vermelho, aquele vermelho alaranjado, as cores neon, que tem muito pigmento, eu deixo um pouco mais de tempo, porque precisa, né, para que a luz possa penetrar bem entre aquela cor e fazer a fixação, a secagem dela correta, porque senão daqui a pouco eu posso ter um esmalte com uma camada que não secou tanto assim. E isso vai dar problema, né, no decorrer dos dias que a cliente estiver usando, ou até mesmo no momento ali, quando tu finalizar a esmaltação em gel também tu pode ver que o esmalte vai ficar enrugado, algo do tipo. Então, branco, preto, aquele vermelho alaranjado, rosa neon, aquelas cores que são mais pigmentadas, eu deixo mais tempo. Bora lá. Quando voltou da cabine, eu vou vir para minha segunda camada de esmaltação em gel. Só que tem um segredinho. Eu gosto de pegar a espátula, essa parte redondinha da espátula, e eu vou afastar mais ainda a minha cutícula, tá? Eu vou cuidar ali, isso, ó, tô indo bem, e o esmalte, gente, ele já sai seco, só que da cabine. Só que, claro, ele tem uma gominha, né, mas não tem problema, ele não vai borrar, nada disso. Então, ali tô espalhando, tô empurrando a minha cutícula, e pra que eu faço isso? Pra quando eu passar a minha segunda camada de gel, eu conseguir mais próximo da cutícula ainda. Isso evita de eu encostar na cutícula e dá um acabamento muito mais bonito. Isso é um segredinho da esmaltação em gel. Ó, com movimentos de vai e vem, eu vou depositando. Por que eu precisava fazer isso? Eu não faço mais também. De empurrar com a espátula ali, como se fosse para erguer um pouco mais, né, a cutícula. Por que eu não preciso mais fazer isso? Porque naquela época eu trabalhava com a manicure tradicional, né? Hoje eu trabalho com a manicure combinada. Todo e qualquer trabalho que eu fizer de gel, esmaltação em gel, banho de gel, alongamento, todos eles, quando é gel, eu trabalho com a manicure combinada, que é a manicure com as brocas e o alicate, uma manicure a seco. O que ela me possibilita? Ela me possibilita uma limpeza perfeita na área da cutícula, e com isso eu consigo fazer um encaixe perfeito do meu esmalte em gel. Então não tem a necessidade de eu ter que vir no meio do procedimento e dar uma levantadinha, não precisa, porque ela já vai estar bem levantada, ela já vai estar bem, aquele bolso ali na área da cutícula já vai estar limpinho para mim conseguir fazer um encaixe perfeito desse esmalte em gel. Então, isso também mudou no meu procedimento. E se vocês forem ver, na segunda camada, eu já não começo da borda livre até a cutícula. Eu já consigo começar lá de cima e fazendo o depósito do esmalte em gel mais próximo ainda um pouco da cutícula, sem encostar. Gel bem próximo da cutícula, mas sem
encostar nela. Parece repetitivo, mas precisa ser assim, principalmente se você não tem esse hábito, você ainda não trabalha com esmaltação em gel. O segredo da esmaltação em gel é não encostar na pele. Tudo que é de gel, quando encosta na pele, tende a descolar, pode estragar todo o seu trabalho. Eu vou vir bem nas laterais. Tem que fazer também, gente, a espessura da unha. Ó, bem nas laterais, bem detalhado. Isso não é algo para fazer correndo, é para fazer com calma. A agilidade a gente vai ganhando depois com o hábito, com a prática a gente vai ganhando agilidade na mesa. Ó, bem na ponta da unha. Dou um toquezinho, vejo se não tem nada escorrendo. Se tiver, eu só ia vir com um palito para tirar. E agora vai para a cabine por mais 60 segundos. De novo, eu deixo 120 segundos, né? Qualquer uma das camadas, exceto a base gel. E também não pinto mais a espessura, que é a pontinha da unha. Não pinto mais. Agora, quando voltou da cabine, eu vou pro meu top coat sem goma. Ele não vai ficar aquela gominha em cima na finalização, depois que vem da cabine. Venho com meu selante, vou passar da mesma maneira que eu passei o esmalte. Eu começo das pontas, vou subindo. Ali eu falei top coat, depois eu falei selante, porque eu me enganei. Esse produto que eu tô usando é um top coat, sem goma. Eu recebo perguntas até hoje no vídeo, perguntando assim, ai, quando que tira a goma? É preciso tirar a goma? Por quê? Porque tem marcas que têm top coats que são com goma, aí precisa ser tirado. Só que todos os top coats que eu compro são sem goma. Eu prefiro porque eu acho mais, eu acho melhor o brilho, enfim, eu não gosto de top coat com goma. Então eu uso somente sem goma. E existe uma diferença, por que eu parei aqui para falar sobre o top coat e o selante, né? Porque eu me enganei ali na hora de falar. Porque existe uma diferença entre o top coat e o selante. Se tu sabe qual é essa diferença, deixa aqui nos comentários. E se tu não sabe, diz assim, Roberto, eu não sei qual é a diferença do top coat e do selante, que eu vou te responder. Cutícula, próximo, bastante próximo da cutícula, eu vou empurrando, ó, pode ver, bem devagarinho. Vou empurrando, que é como se eu estivesse jogando o gel mais próximo da cutícula possível. Venho nas laterais também. Vejo se o selante tá sentando na superfície da minha unha bem direitinho, se não vai ficar nenhuma falha, se não tem nenhum pozinho, né? Enquanto ele não vai para a cabine, eu consigo tirar, consigo limpar, consigo refazer, mas depois que ele for para a cabine não tem mais como, ó. Aqui escorreu um pouquinho, pouca coisa, eu vim com o meu palito e tô limpando. Esse é o segredo. Se acontecer de vir o correr... Tá vendo, gente? Escorreu, aconteceu, sabe? Um pouquinho, aquela coisa assim, um pouquinho que não vai comprometer, tira com palitinho, não se desespera, tira com palito. Tira, só analisa e vê isso bem antes de mandar pra cabine, porque depois que manda pra cabine, ele secou. Que também tem como resolver, desde que seja pouco, né? Também tem como resolver. A gente não pode se desesperar. Antes de ir pra cabine, passa ali o palitinho e dá tudo certo, como aconteceu ali comigo. Você não vir, mas foi bom que aconteceu para você ver que pode acontecer. Então é só tirar com... Outra coisa também que eu gosto de fazer, eu dou as pinceladas assim do top coat e fico de olho, vou colocando assim, vocês viram que eu virei assim o dedo, eu vou colocando, olhando contra a luz para ver se ele fechou, se ele tá todo lisinho, certinho, bonitinho, se não ficou nenhum pelinho e se ele não começou a abrir. Porque tem top coats, às vezes, que a superfície tá tão lisa que ele parece que ele não fecha. Ele começa a abrir, assim, uns buraquinhos, ele vai ficando meio estranho. Comenta pra mim se isso já aconteceu contigo alguma vez. Tem um conserto quando isso acontece, né? E pode acontecer.
Mas eu sempre faço assim, vou olhando, vou vendo, porque se qualquer dessas situações acontecer, eu consigo ainda tirar e consertar. Mas agora se eu mandar para cabine, fica um pouco mais difícil de resolver. Mas comenta para mim se alguma vez já aconteceu contigo de tu passar o top coat em cima do esmalte em gel e ele começar a abrir, parece que ele não fecha, sabe? Ele fica meio esburacado. Comenta para mim se isso já aconteceu contigo. Palito, e agora eu vou voltar para a cabine e vai ficar 120 segundos. Voltou agora da cabine, um hidratante de cutícula. Para tirar foto, gente, eu sempre tiro o excesso, para não ficar aquela lombuzeira de óleo na foto, fica muito feio. E esse foi o resultado da nossa esmaltação em gel, fica muito bonito. Isso é importante, gente. Finalizou um trabalho, hidrata a cutícula da tua cliente. Só que antes de tirar foto, como é esmalte em gel, já vai estar seco. Então passa ali aqueles lencinhos, como eu falei lá no início do vídeo, passa um lencinho para tirar o excesso do óleo, para a cutícula ficar com aspecto de polida e não com aspecto de encharcado de óleo, que daí fica feio, né? De repente a tua cutícula tá maravilhosa, a tua esmaltação tá maravilhosa e tu encharcou de óleo. Aí fica feio também. Então procura ali limpar para que não fique também embaçado o brilho do esmalte e também a cutícula fique com uma aparência de polida. Essa é uma esmaltação que vai durar de 15 a 20 dias com este brilho. Uma ótima maneira para você aumentar os seus ganhos como manicure, porque a esmaltação em gel não pode ser cobrada como uma esmaltação normal. Ela é um preço um pouco a mais. E é uma ótima sugestão para suas clientes que viajam, querem tacar unha impecável. Então, gente, aproveita e vende esse serviço. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Gente, essa foi a reação, né, que eu queria mostrar para vocês e as diferenças lá de 2020 para 2026. E esse foi o vídeo que eu fiz, que eu gostaria muito de falar para vocês como que eu faço hoje, mas eu vou trazer um tutorial dele, né? Até comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga um tutorial dele, né? Que aqui eu tô só comentando, né? Fazendo uma reação de como que eu fazia esmaltação em gel antes e eu quis trazer porque é o vídeo que tem mais visualizações, né, e que mais eu recebi perguntas, tanto aqui nos comentários, tanto nos comentários do vídeo, quanto no meu direct, no WhatsApp. Eu lembro que muitas pessoas comentaram e eu vejo que até hoje são dúvidas que muitas profissionais têm, né? Esses detalhezinhos assim da esmaltação em gel. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa tua curtida, já me segue para não ficar de fora. E, como eu disse, eu tô ressuscitando esse canal de novo. Espero que vocês me ajudem a fazer isso. Lembrando que o link de tudo que eu uso hoje vai estar aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!